Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo 2, Vasco 0. A distância entre os dois clubes, entre os dois times, materializada no campo do Maracanã. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você comenta. Importante você deixar o seu comentário para a gente trocar uma ideia, para o YouTube ver que você está engajado com o conteúdo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de na noite de sábado, Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã, jogo válido pela penúltima rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca, e o Flamengo venceu por 2-0. É um jogo em que hoje o momento dos dois times, antes da bola rolar, a gente sabe que é um momento bem diferente. O Flamengo com uma superioridade tanto no ponto de vista de organização quanto do ponto de vista de time, e essa superioridade foi vista muito claramente, até mais do que deveria, vou falar sobre isso, no primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco conseguiu equilibrar o jogo por 15, 20 minutos, poderia até ter empatado o jogo, mandou uma bola na travessão quando o jogo estava 1-0, mas depois o Flamengo assumiu de novo o controle do jogo e acabou fazendo 2-0 na reta final do jogo, já aos 43 do segundo tempo. Hoje, se a gente for considerar, e fazendo uma análise fria, e vocês sabem que eu não trago torcida aqui para o canal, eu não trago clubismo aqui para o canal, hoje fazendo uma análise fria, ontem, olhando, passeando pelo Twitter, dito pelos próprios vascaínos, hoje há um abismo, podemos dizer, separando Flamengo e Vasco, seja em aspectos organizacionais, incluindo aí capacidade de receita, seja na força, na qualidade do time, e então hoje tem essa distância entre eles. Mas o futebol talvez seja o esporte em que mais essa distância possa ser diminuída ou neutralizada ou mitigada dentro do campo. E o Vasco teve até a chance de fazer isso, né? O Vasco no início do segundo tempo ali teve 15 minutos de um equilíbrio, conseguiu equilibrar o jogo, mandou uma bola no travessão com um Verratti, uma bela cabeçada que explodiu no travessão, sem chance para o Rossi chegar, mas depois, rapidamente ali, depois de 17, 18 minutos, o Flamengo assumiu de novo o controle do jogo e acabou vencendo por 2-0, fez o segundo gol, um belo gol do Cebolinha, já faltando 2 minutos para acabar. Dito isso sobre essa superioridade que é latente, né? Não considero como aceitável a postura do Vasco no primeiro tempo. Eu fui lá no Flash Score pegar as estatísticas só do primeiro tempo. Tem como você diferenciar do jogo todo só do primeiro tempo ou só do segundo. Só no primeiro tempo, as estatísticas são essas aqui, ó. Quase 70% de posse do Flamengo, 8 finalizações do Flamengo, uma do Vasco, uma só. A do Vasco foi para fora, um chute, não sei se acho que foi do Hugo Moura, da entrada da área, a bola subiu. O Flamengo finalizou 8 vezes, apenas uma no gol, é um ponto aí para se observar, né? Apenas uma foi no gol, o pênalti do Bruno Henrique, mas foram 8 finalizações do Flamengo, 3 escanteios para o Flamengo, nenhum para o Vasco, e aproveitamento de passes, o Flamengo acertou 86% do passe, o Vasco acertou 68% de passe, dos passes. Além de tudo, um primeiro tempo muito errôneo do Vasco. 68% de passe certo nesse nível de jogo, né? Um jogo entre dois times da primeira divisão brasileira, é muito baixo, a partir de menos de 80% já é um índice preocupante. O Vasco acertou 68% dos passes que tentou, ou seja, e mais do que isso, foi um primeiro tempo de superioridade do Flamengo desde o início até o final. Logo no comecinho, o Michael fez um belo primeiro tempo. Michael fez uma jogada pela esquerda, o Bruno Henrique finalizou para o alto, depois o Bruno Henrique finalizou outra, teve uma finalização da Arrascaeta para fora, chutou torto,
Teve uma finalização do Léo Pereira depois de um escanteio. Teve uma jogada do Michael entrando pela esquerda, driblando e acabou chutando na rede pelo lado de fora. Teve o lance do pênalti, que é uma jogada envolvendo aqui o lado direito, Pulgar, Wesley para mim o melhor em campo, com o Plata entrou, driblou para dentro, tomou um toco e tomou uma chegada por baixo, e aí o ato deu pênalti, ninguém do Vasco reclamou, não tem questionamento do pênalti, Bruno Henrique bateu bem, fez 1-0. Logo depois, o Flamengo ainda teve mais 2 chances, teve o gol anulado, muito bem anulado pelo impedimento do Varela lá na esquerda, mas que é um gol que a facilidade com que o Flamengo fez o gol chamou a atenção, né? Uma triangulação ali pela esquerda, bola para o Varela, ele entra um pouco impedido, então, mas a construção da jogada é a mesma, ele cruza, o Léo Jardim sai mal, dá um tapa, a bola vai na cabeça do Plata, ele faz 2-0, depois o gol foi corretamente anulado. Enfim, primeiro tempo de superioridade total do Flamengo, né? E aí tem um ponto, né? Um Vasco com uma postura muito ruim, né? O Vasco, além de não conseguir fazer saídas jogando, e aí o Léo Jardim quebrava a bola, o Flamengo com a linha alta ganhava a primeira bola, a segunda voltava para a carga, e o jogo ficando nisso. E assim um Vasco mostrando uma passividade muito preocupante, né? Uma passividade muito alarmante, ninguém conseguindo chegar, Tietê e Coutinho, os 2 caras para fazer esse trabalho de meio, não apareceram no jogo. O Verratti, coitado, sozinho lá brigando, acho que no primeiro tempo só dá para livrar a cara do Verratti, sozinho lá na frente, brigando com o Léo Pereira e com o Danilo. O Hugo Moura e o Matheus Carvalho por dentro, chegando atrasado em todas as jogadas. O primeiro tempo só deu para livrar a cara do Zuccarello, que acho que fez um bom jogo, e do Verratti pela briga lá. No mais, o Vasco não conseguindo ser compacto, não conseguindo chegar, e aí o primeiro tempo terminou 1-0. No segundo tempo, isso nem foi muito falado na coletiva, mas imagino que o Fábio Carille deve ter dado uma bronca danada no Vasco, e aí o Vasco voltou melhor. Teve a inversão tática ali do Tietê e do Zuccarello trocando de lado, e isso ajudou a tirar um pouco a saída do Flamengo pelo lado direito, atrapalhou demais a saída do Flamengo, e aí um Vasco com mais pegada, um Vasco com mais disposição, por 17, 18 minutos conseguiu equilibrar fortemente o jogo. O Flamengo passou a não ter saída, teve um ou outro escape com o Bruno Henrique, mas na hora de sair jogando, a pressão alta do Vasco, pressão alta que encaixou ali, conseguiu atrapalhar demais. O Michael caiu de produção, o Plata ficou meio encaixotado ali com Piton e João Vitor, e aí o Vasco passou a ter muito volume, chegou algumas vezes ali na intermediária do Flamengo, nenhuma chance clara de gol, até a cabeçada do Verratti, que aí é um cruzamento da direita, o Verratti mestre, né, na cabeçada, se posicionou e ganhou inteiro do Léo Pereira e do Danilo, cabeceou, a bola não chegaria, para azar do Vasco, foi no travessão. Talvez essa bola tenha acordado o Flamengo, e aí vem a outra, digamos, a outra discrepância, né? O outro abismo entre Flamengo e Vasco, que é opções, banco de reserva. Aos 20 do segundo tempo, vendo o Vasco equilibrar o jogo, o Felipe Luiz recorre ao banco de reservas. Aí saem Varela, Everton Araújo e Arrascaeta. Vem para o jogo Léo Ortiz, Alan e Luiz Araújo. E aí eu fui olhar, né? Olhei vários, olhando no Twitter ali, eu sigo vários vascaínos, sigo jornalistas que cobrem especificamente o Vasco, e aí muita gente focando nesse ponto, né? Vem do banco de reservas Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz foi poupado, começou com o Danilo. Então assim, você poupa o Léo Ortiz, hoje um dos melhores zagueiros do Brasil, e no lugar joga um jogador que é da seleção brasileira, que é o Danilo. Aí você no segundo tempo bota o Léo Ortiz, o Léo Pereira passou a ser lateral esquerdo, o Léo Ortiz e Danilo formaram a zaga, traz o Alan, que em 2025 faz um começo de ano bom,
né, dentro do contexto do Campeonato Carioca. Vamos ver quando o nível de exigência subir, mas até aqui o Alan faz um bom ano. E o Luiz Araújo, que tá dando seta lá para pedir espaço no time titular. E aí, aos 20. Aos 26, aos 25, o Michael se machuca, num passe maravilhoso do Luiz Araújo. O Flamengo já tinha retomado o controle do jogo, e aí ele dá uma fominhada lá, porque tinha a opção do Bruno Henrique, ele acaba se machucando, sentindo a coxa, vem o Cebolinha do banco. Aí é o retrato dessa diferença dos times, né? Você vindo com esses 4 do banco, Léo Ortiz, Alan, Luiz Araújo e Cebolinha, o Flamengo retomou o controle do jogo, o Vasco parou, não conseguiu mais fazer nada. O Carille começou a fazer mudanças também. Aí, faltando 8 minutos para terminar, ele tira o Zucarelli, bota o Jean Davi. Tinha botado já o Lemos no lugar do Lucas Freitas. O Lucas Freitas fez um bom jogo também, gostei do jogo do Lucas Freitas. Para botar o Maurício Lemos. Depois, faltando 8, ele tira o Zucarelli e o Tietê. O Tietê é uma partida apagadíssima. Bota Paulinho e Jean Davi. E faltando 5 para acabar, bota o Payet e o Vitor Luiz. Acho que ali o Paulinho claramente não podia jogar muito tempo, porque senão teria que ter sido titular. Acho que ali dentro de uma volta e tudo, Paulinho é um jogador, hoje é titular do Vasco. Mas essa diferença aí ficou muito clara. Aí o Flamengo voltou a ter volume, o Bruno Henrique teve uma chance, o Luiz Araújo puxou um outro contra-ataque que por muito pouco não geraria uma chance, até que aos aos 46 o Cebolinha fez 2-0 numa grande jogada do Wesley, para mim o melhor em campo. E aí o Wesley trouxe para dentro, driblou da lateral direita para dentro, driblou aí com o campo aberto, arrancou dentro da característica, uma jogada que tem virado característica dele. Ele dividiu a bola com o João Vitor, quer dizer, o João Vitor deu o bote nele, ele tentou driblar, a bola bateu no João Vitor e sobrou pro próprio Wesley. Aí o Wesley levantou a cabeça, viu o Cebolinha aberto na esquerda, o Cebolinha trouxe para dentro aquela famosa colher, ângulo, e aí 2-0, um belo gol, um golaço até. O Bruno Henrique, o Cebolinha tirou a camisa, né, levou o amarelo, mas ali até justifica pela emoção de voltar a fazer um gol. Em agosto, o Cebolinha teve uma lesão de ligamento não, olha aí. Em agosto, o Cebolinha teve uma lesão de tendão de Aquiles, né, uma ruptura de tendão de Aquiles, que é sempre uma lesão chata, uma lesão preocupante. E aí ficou muito emocionado, fez um belo gol, 2-0, matou completamente o jogo. A diferença entre os dois clubes e os dois times está posta e ficou posta ali na maior parte do jogo. Felipe Luiz até falou sobre isso, né? O Flamengo dominou, 70 dos 90 minutos, amplamente. Era o que era esperado. O primeiro tempo do Flamengo acho que foi muito bom dentro de modelo também, né? O que eu falei no vídeo aqui da Supercopa contra o Botafogo. Primeiro tempo o Flamengo conseguiu fazer o que o Felipe Luiz quer. Defesa, linha alta, encurtando o campo. Recuperação de bola muito rápida depois de perder. Então se você fizer lá, o Flamengo, 5 segundos, 8 segundos, 10 segundos depois de perder a bola, já estava com a pressão encaixada e roubando bola de novo. Jogadores muito próximos para facilitar o passe. Então pelo lado esquerdo você via Varela jogando improvisado, aparecendo por ali, Arrascaeta, Everton Araújo subindo. Do lado direito, Wesley, Pulgar e Plata se movimentando. Jogadores com dinamismo, jogadores se movimentando o tempo todo para oferecer passe. Então primeiro tempo, de novo, um primeiro tempo muito, muito marcado pelo que o Felipe Luiz quer que o Flamengo seja. De pouca efetividade. Acho que isso o Flamengo do Felipe Luiz precisa resolver. Ele até falou disso, né? Tem muita coisa para resolver ainda, é começo de temporada, não vou esgarçar o time e tudo mais, mas essa efetividade precisa ser resolvida, né? O Flamengo foi melhor que o Fluminense, não conseguiu fazer o gol. O Flamengo foi melhor do que o Botafogo, ganhou por 1-0, num gol de bola parada, e nada contra gol de bola parada, né? Eu estou usando de bola parada porque o volume mesmo de toque, de aparecer na frente, não foi convertido em gol, o que foi uma jogada muito bem
desenhada na bola parada, e nada contra, gol de bola parada vale também, só estou pontuando nesse aspecto para ilustrar o meu comentário. E contra o Vasco, por exemplo, primeiro tempo de 70% de posse, 8 finalizações, só uma foi no gol de pênalti. Então assim, acho que precisa ajustar ali. E o trabalho do Carille no Vasco é um trabalho de alguns altos e baixos, e que é normal para quem está chegando agora, mas é muito evidente que o Carille não vai conseguir fazer o que ele quer, pelo menos sem duas opções de velocidade para as pontas, né? Os jogadores que jogaram mais aberto no Vasco foram o Tietê e o Zuccarello, que não são esses pontas, não são esses jogadores para ser escape, para fazer arrasto, para dar profundidade. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer nada, nem ele, e acho que ninguém, se ele não tiver isso no elenco, né? O Vasco entrou forte lá para tentar trazer o Rony, que daria isso ao time. O Rony acabou indo para o Atlético Mineiro, e aí escancara essa questão. Mas independentemente disso, independentemente da diferença dos dois times, a postura do Vasco no primeiro tempo não pode ser aceitável. E acho que isso foi muito debatido no pós-jogo, né? A postura do Vasco no primeiro tempo não tem como. A sensação de passividade, a sensação de jogadores estando... vai perder mesmo, vamos só deixar o tempo passar. Isso não combina com o Vasco. O Vasco já teve times abaixo de outros rivais ou outros adversários que performaram, que jogaram bem, que lutaram. A postura do primeiro tempo foi uma postura bem preocupante, bem passiva, independentemente da qualidade do time do Flamengo. E os 18 minutos ali da etapa final, inclusive indo a bola na trave, mostram bem que o Vasco poderia fazer muito mais do que fez no primeiro tempo. Então assim, nesse aspecto, isso precisa ser marcado, mas sem dúvida alguma o Vasco precisa de mais qualidade. O Vasco precisa. E aí é aquela questão, né? O Vasco vive uma situação organizacional muito complicada. O Vasco organizou sua SAF, mas vendeu para uma empresa desclassificada, né? Uma empresa que não tinha nenhuma capacidade de cumprir o que prometeu. E aí o Vasco fica nesse imbróglio e não tem dinheiro para contratar, ou não tem credibilidade para atrair, e aí fica na espera de resolver com a 777 para trazer um novo investidor que está em negociação, mas imagino também que o novo investidor não sinta hoje muita segurança jurídica para investir. Então o Vasco fica nessa patinando aí, e a questão o Campeonato Brasileiro começa daqui a 40 dias. O Campeonato Brasileiro começa no dia 30 de março. A janela fecha daqui a 12 dias para trazer alguém de fora. Então você tem 12 dias para trazer, para oferecer o Carille aí o que ele possa melhorar o time, melhorar o desempenho. Então assim, é uma situação muito complicada. Independentemente dessa situação, a postura no primeiro tempo não pode ser aceitável. É isso, queria te ouvir o que você acha, o que você pensou do jogo, diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Obrigado demais aí pela audiência, um abraço, tchau.